Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os beneficiários do Bolsa Família vivem dias de expectativa sobre o reajuste dos valores pagos pelo governo federal. O ministro da Economia, Paulo Guedes, sugere, no entanto, um aumento sutil no benefício e chama de atitude populista a sugestão daqueles que querem que os valores do Bolsa Família cheguem a R$ 600. Carlos Alberto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu nesta quarta-feira um aumento no programa Bolsa Família, mas acrescentou que o reajuste deve ser modesto e moderado na faixa dos 300 e não acima de 600 ou 700, como, segundo ele, querem fazer. Guedes disse que um reajuste muito grande poderia ser lido como populismo. As falas foram feitas durante um seminário online promovido pelo movimento Pessoas à Frente, grupo que defende a melhoria na gestão de pessoas do poder público. Hoje, o governo busca espaço no orçamento do ano que vem para realizar um reajuste no benefício, que deve ser rebatizado como Auxílio Brasil a partir de novembro. Uma das fontes de recursos apontada pela economia seria um parcelamento no pagamento dos precatórios de 2022 no valor de 89 bilhões e 100 milhões de reais. Na ocasião, Guedes também tocou em outros assuntos e voltou a defender o desinvestimento estatal em setores nos quais a iniciativa privada tem melhor desempenho. A fusão de ministérios e a reforma administrativa, ora em tramitação no Congresso Nacional. Com notícias da política, Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. A definição, jornalista Beto Almeida, sobre os valores dos benefícios do Bolsa Família está atrelada também à discussão que passa pelo Congresso Nacional sobre o pagamento em 2022 dos precatórios pela União. O governo federal, e a gente vem falando esse assunto com frequência aqui no Jornal Alerta Geral, o governo federal tenta uma negociação com o Poder Judiciário e o Poder Legislativo para diminuir o volume de recursos destinados no orçamento de 2022 para o pagamento de precatórios, que são aquelas dívidas que a União tem com empresas e pessoas físicas que não cabe mais recurso na Justiça. São pelo menos 89 bilhões de reais dessas dívidas. E o governo tenta encontrar um caminho para diminuir o valor a ser pago em 2022 e, com esse dinheiro, garantir um reajuste dos benefícios do Bolsa Família. E nesse cenário, Beto Almeida, os beneficiários desse programa social, que, como disse o Carlos Alberto, passa a se chamar Auxílio Brasil, ficam na expectativa e na esperança de ter um reajuste do benefício. Não nesse valor, como alguns querem, de R$ 600, e como classifica o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, uma defesa que acaba tendo um viés populista. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aí aos nossos ouvintes. Papel cabe tudo, né, Luzenor? E discurso também. E aí, nesse aspecto, vamos combinar. A pressão que existe para o pagamento ou o reajuste do Bolsa Família, do Auxílio Brasil aí para 500, 600 reais, Luzenor, do ponto de vista orçamentário, realmente é inviável. Isso daí não precisa você ser um estudioso de orçamento fiscal, de metas fiscais, para entender que não dá para realmente bancar o programa nesse valor, que é o que foi pago do auxílio emergencial, né, na primeira fase do ano passado. Agora, o ministro Paulo Guedes, ele sabe que tem um desafio enorme, é encontrar verba pelo menos para bancar esses 300 reais. E aí ele está apelando para uma solução que é fora do Congresso. Qual é essa solução fora do Congresso, Luzenor? É conseguir um entendimento com o Supremo Tribunal Federal e até com o Conselho Nacional de Justiça, para elaborar aí uma saída que possa, por exemplo, estabelecer uma espécie de gatilho de orçamento fixo para pagar precatórios, que são essas dívidas judiciais, todo ano. Então imagina, só chutando aqui para o nosso ouvinte entender, imagina que ele defina que nós vamos ter todo ano em torno, aí vai ter uma correção da inflação, a cada orçamento, 40 milhões de reais, vamos dizer assim. Bilhões. Aí o que ocorre, Luzenor? Não dá para alcançar, vai passar aí pelo que tem nas decisões judiciais dos estados, dos municípios, da União, de tudo, passa disso. Aí tem esse gatilho, não, só vai pagar até os 40 bilhões a partir do ano que vem,
isso então vai ser retomado e tal. Só que essa é uma saída dificílima. Sabe por quê? Porque ela é até questionada do ponto de vista jurídico. Primeiro porque o Supremo já tomou essa decisão no passado e disse que o pagamento de precatório, Luciano, tem que ser integral. Como é que de uma hora para outra o Supremo vai retornar a palavra dele nesse entendimento de que no pode dinamismo ser... da política e da justiça tudo é possível. Mas a saída mais adequada é o Congresso Nacional, porque aí você pode trabalhar numa PEC. O grande problema aí, Luciano, é que tem a oposição, é que tem questionamentos e principalmente se questiona que o governo quer dar um calote nos estados e nos municípios. Mas a gente vai falar de Bolsa Família ainda, viu? Beto Almeida, de um assunto que mexe com a vida de pelo menos 1.100.000 famílias no Ceará, que são beneficiárias do Bolsa Família e, como eu disse, vivem a esperança de que haja um reajuste no valor desse pagamento, uma vez que com o aumento no preço dos produtos, principalmente dos gêneros alimentícios, o custo de vida ficou ainda mais dramático para essas famílias pobres. E nessa discussão, nessa conversa nossa aqui sobre Bolsa Família, tem dinheiro sobrando ao mesmo tempo que a gente fala sobre a falta de recursos para o reajuste do benefício. Sobrou dinheiro ou está sobrando dinheiro do Bolsa Família em 2021? Parece contraditório, né? E é, né? Aparentemente, assim, você olhando, diz, poxa, como é que vocês acabaram de discutir aí a preocupação do governo e faltar dinheiro para o novo programa, para melhorar os valores do Bolsa Família, e vocês estão dizendo que está sobrando dinheiro do Bolsa Família em 2021. Pois eu digo mais, sobrou em 2020 e sobrou em 2021. Esse é um fato novo, tá? E por que isso está acontecendo? Porque simplesmente, Luciano, as famílias que são beneficiárias do Bolsa Família optaram por receber o auxílio emergencial, que é maior do que a média que essas famílias que são beneficiárias do Bolsa recebem. Então não tinha essa opção? Se você já está recebendo o Bolsa Família, mas vem o auxílio emergencial e esse auxílio é maior, você pode fazer a opção. Foi isso que aconteceu. O dinheiro do auxílio emergencial era uma rubrica, era uma forma de pagamento. O Bolsa Família era outra. Quem recebeu o auxílio deixou de receber o Bolsa Família. Daí veio essa sobra. A grande questão e não vai só não serão apenas 2 bilhões não, Luciano. O próprio Ministério do Desenvolvimento Social calcula que esta sobra deve chegar aí em torno de 9 bilhões de reais. Só que desses 9 bilhões, 7 vão para compor o novo Bolsa Família no ano que vem. E 2 bilhões ele ainda quer usar agora para os projetos sociais dentro do Ministério do Desenvolvimento Social. E aí não tem nada a ver com Bolsa Família, tá? Que são projetos na área social, dá para construir, por exemplo, até quadra de esporte. A grande questão é que o projeto prevê que o Ministério da Cidadania possa repassar direto esses recursos que estavam destinados para o Bolsa Família, direto para estados e municípios. Vamos falar também sobre outra boa notícia, jornalista Beto Almeida. A Comissão de Tributação e Finanças da Câmara Federal aprovou nessa quarta-feira o projeto que prorroga até 2026 a desoneração sobre a folha salarial. A medida é boa para as empresas e melhor ainda para o mercado de trabalho, como conta o Carlos Silva. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que prorroga até 2026 a política de desoneração da folha de pagamento para os 17 setores que mais empregam no país. Estima-se que cerca de 6 milhões de trabalhadores trabalham nessas atividades. O projeto seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça e, por fim, para o plenário da Câmara. Também precisará do aval do Senado. O texto aprovado é o relatório do deputado Jerônimo Georgen, do PP do Rio Grande do Sul. Se o texto não passar no Congresso, a medida perderá a vigência em 31 de dezembro deste ano. Setores e especialistas afirmam que sem a desoneração da folha pode ocorrer fechamento de empregos formais. Caso aprovada, a medida passará a valer a partir de dezembro deste ano até dezembro de 2026. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Tem uma informação acrescentando a tudo o que disse o Carlos Silva, que ainda é uma notícia ainda melhor para os setores da economia que são beneficiados pela desoneração da folha salarial. É que esse projeto
tramita em caráter conclusivo na Câmara Federal, ou seja, não precisa ir ao plenário. Após passar pela Comissão de Finanças e Tributação, vai passar pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania. Ou seja, Beto, é um assunto aí que une a quase unanimidade dos deputados federais e senadores, porque se refere a uma decisão que é inadiável e precisa ser adotada para estimular a geração de emprego em meio aos contratempos criados ou surgidos pela pandemia da Covid-19 na economia brasileira. É conclusivo, sim, e inclusive, lógico, o próprio governo, quando se fala assim, desonerar, é tirar a oneração, ou seja, o custo sobre a folha de pagamento das empresas. Por que isso está acontecendo? Porque o governo, na realidade, quando ele desonera, ele abre mão de captar recursos para ele. Isso vai custar pelo menos 10 bilhões aos cofres públicos que o governo vai deixar de arrecadar. Mas, em contrapartida, as empresas serão mais estimuladas a fazer a contratação de novos postos de trabalho, a manter os empregos que atualmente estão, porque é bom que se diga, a indústria, os serviços estão aí sendo retomados, mas não no ritmo ainda esperado para absorver os 14 milhões de desempregados que nós temos hoje no Brasil. Gente, Luciano, que está tendo que sobreviver aí na economia informal. E aí, olha só, quem paga hoje, por exemplo, essas empresas, 17 setores, que pagam até 20% sobre a contribuição previdenciária, vão poder pagar de 1% a 4,5%. Imagina a economia que isso gera. Então nós não estamos aqui tratando apenas de um benefício de boa vontade, não. Na realidade é o seguinte, é estimular a indústria, o comércio, os serviços a ter benefícios para poder manter os empregos em dia.